tá? Então, o professor Marconi, que aparece no Centro de Mídias, ele se estabeleceu como alguém que deu bastante certo, né? Haviam outros professores anteriormente que já vi também dando aula, não tenho visto mais, e sempre mais ele conduzindo as aulas no Centro de Mídias nas quintas-feiras, né? Bem, vocês viram, então, as abas do Google Sala de Aula, né? Não precisamos gravar isso, porque a gente vai fazer isso toda semana para relembrar a vocês. Então, de certa forma, Carol, eu respondi, eu acho, a sua questão do que precisa ser feito. Se tiver mais alguma dúvida que eu não abordei na apresentação, você põe aí, e aí a gente trata. Ah, beleza, então, tranquilo. Hoje, se ontem, né, o canal do Semestre apresentou o Estatuto do Idoso e do Adolescente, a proposta dessa semana de aula, obviamente, é que a gente aborde mais um grupo, são vários grupos sociais, né? Você tem preconceito com os invisíveis que não têm isso, transcrever ao registro, né? Então, o item 10, você deixa como registro da aula da semana, né? Às vezes ele é um pouquinho extenso, às vezes não, mas é a maneira da gente deixar registrado, né? A gente precisa ter um registro semanal, né? Um acompanhamento semanal da aula. Tudo bem? Beleza. Valeu, Cris, obrigado. Então, os vulneráveis que estamos vira e mexe observando na rua, os vulneráveis por classe social, mesmo trabalhadores que são tratados com inferioridade, né? Sempre há um estigma, olha a palavra, estigma social, que versa sobre, né, o trabalho intelectual ser mais do que o trabalho manual, né? Ou profissões, né? Uma profissão ser, né? Obviamente que todo mundo, na hora de escolher profissão, também não vai pensar, tem que pensar várias hipóteses, né? A questão salário, o projeto de vida passa por isso, mas também a questão de realização, né? Bem, eu me inscrevi, por exemplo, no Enem esse ano, e a minha ideia é uma ideia muito louca, né? Eu vou partilhar em outro momento com vocês, né? Não sei se vou fazer, né? Porque vai ser um Enem totalmente adverso, né? Pelas situações que a pandemia nos oferece. Mas para mudar de área um pouco, né? Se eu conseguir, né? Eu não tenho nada ao que perder, né? É uma tentativa, porque quando teve o primeiro Enem, em 1998, eu já era formado, já estava já na faculdade, então eu não tive oportunidade nunca de participar ou de fazer a experiência, né? Tem colegas professores que todo ano fazem a experiência, principalmente para tentar tirar uma nota 1000 na redação. Então é interessante isso. Mas falando de profissão, é porque a escolha da profissão também tem que levar em consideração as suas habilidades e a sua, vamos chamar assim, a sua realização de viver aquela profissão, certo? Bem, outros vulneráveis sociais, humilhados, invisíveis, estereotipados, são jovens, né? O meu irmão, o mais novo, ele é muito tatuado, muito mesmo, né? Então, assim, o peito dele, os braços, a perna. Então, aonde quer que a gente chegue, às vezes a gente está junto, andando, às vezes tem presença da polícia militar num restaurante ou numa loja, e, de fato, ele é observado. E ele se sente muito incomodado por isso. Mas é o rótulo, né? É o rótulo. Não sei se vocês viram a expedição, né, de uma condenação que uma juíza, eu não sei se é de Santa Catarina, do Paraná, acredito que seja do Paraná, não estou me lembrando agora, mas foi essa semana agora. Os rapazes cometeram um latrocínio, né? Cometeram um roubo, me desculpe, né? E um dos rapazes era negro, e
ela usou na condenação uma vírgula e colocou em razão da sua raça, não, em razão da sua raça. Porque o cara negro, necessariamente, ele vai ser ladrão. Então, assim, uma gafe de uma juíza, né, do poder judiciário, né, porque uma juíza faz parte do poder judiciário, cometendo crime de racismo na própria condenação. Ela condena já também se condenando, porque isso é crime. Né? O racismo é crime, é o próximo tema da nossa, para encerrar esse primeiro momento da nossa semana que vem. Vamos falar um pouco dessa situação, né, de experiências, obviamente, que nos causa ojeriza, né, falar ainda no século XXI, né, se bem que nós temos 130 anos somente da abolição da escravatura no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países da América Latina a abandonar a escravidão, e mesmo assim ainda continuamos com a mentalidade, né, como dizia, não na gravação, mas falando um pouco da humilhação através da comédia, do que, por exemplo, era no rádio também. Eles continuam fazendo um pouco disso. Agora estão falando mais de política, mas quando eles se tratam em tom de brincadeira, em tom de comédia, o sarcasmo, ele é humilhante. Né? Então, se você precisa, para rir, humilhar o outro, isso já deixou de ser comédia. Né? Então, assim, mas o guia do politicamente correto, o guia de politicamente correto é chato pra caramba, não tem nada a ver falar isso, aquilo, se o cara é teu colega. Bem, nós estamos vivendo um mundo onde cresce a diversidade e o respeito, né? Falando de diversidade, por exemplo, nós temos aí as questões do LGBTQ+, e outros símbolos que possam ser agregados a esta. Né? Bem, eu sou uma pessoa de uma família tradicional, sou uma pessoa de aprendizado religioso desde a infância, que sempre escutou, né, que isso não era correto. Sou uma pessoa que viveu, né, na vida religiosa, tive contato com pessoas que tinham a tendência e a prática da homossexualidade e da prostituição, por exemplo, e isso me ajudou a, né, aproximar das pessoas. Sim, não só estudei, como fui, né, Cris? Durante 7 anos. E aí eu me desliguei da instituição, né? Mas durante esse tempo, a experiência foi muito rica. Eu continuo católico, né? Praticante, eu sou músico, né? Toco nas celebrações, participo junto com acho que a Carol deve conhecer o Padre Alain. O Padre Alain era da minha turma, né? Padre Alain. Eu estudei junto, a gente era companheiro de quarto e fizemos muita coisa juntos. Inclusive, éramos bons colegas na hora do futebol, né? A gente jogava contra outros seminaristas, contra outros padres, e a gente fazia uma bela dupla de futebol de salão, né? E muito, muito, muito carinho tenho pelo Padre Alain, né? Eu acho que a Carol conhece bastante, frequenta lá a paróquia dele. Bem, mas essa experiência que a gente passou junto com grupos minoritários, né? Por exemplo, a Intremembé também, no assentamento Conquista, né? Que começou ali com uma pequena invasão do MST, a palavra já assusta, invasão, né? A comprovação da terra improdutiva, e eles se estabeleceram ali. A crítica é extremamente grande, né? E o Brasil está, pelo menos desde a Constituinte, 87, portanto, há 33 anos, querendo realizar uma reforma agrária onde as pessoas que não possuem um pedacinho de terra, um local para construir a sua casa, ter um local, um teto digno para morar, as pessoas acabam convivendo, né? Eu também, durante a experiência de vida religiosa, eu acho que eu já comentei, não sei com qual sala, sim presencial aqui nas aulas gravadas, uma experiência com a Fazenda Esperança, que tem a sua sede aqui em Guaratinguetá, tanto a feminina como a masculina. Ano passado, como eu fiz uma eletiva em Campos do Jordão, junto com outros 2 colegas, o professor Claudir e a professora Raquel, nós estivemos nas fazendas, né, onde as pessoas são reabilitadas do uso de droga, que é outro estereótipo, né? Eu
não na qualidade de professor, porque daí eles não permitem, mas né, no tempo de religioso, na fazenda masculina, que fica mais na área rural, no bairro de Pedrinhas, em Guaratinguetá, eu visitei, eles têm um hospital lá onde há soro positivos que estão em fase muito terminal, então assim, foi uma experiência difícil para mim de observar aquelas pessoas em situação, né, de declínio, né, muitas delas eu acho que já faleceram, porque isso faz 12 anos, 12, 13 anos que eu estive na Fazenda Esperança, e não sei se vocês sabem aquela roupa que um sacerdote usa, que tem uma palinha aqui, né, chama pala mesmo, né, uma roupa chamada klezmer, e eu não estava usando, eu estava com uma camisa normal assim, e alguns jovens se interessaram por conversar comigo dentro da fazenda e contar suas experiências lá 13 anos atrás, né? Experiências com a droga, com a prostituição, com morar na rua, então experiências de humilhação social bem pesada. E nessa última ida, já como professor, no ano passado, a gente foi acolhido na casa das meninas e eu conheci uma jovem de 14 anos. Vocês sabem que existem grupos sociais, né, facção, vamos chamar assim melhor, que é a definição mais apropriada, facções criminosas, em São Paulo, né, o primeiro comando da capital, o PCC, no Rio de Janeiro, né, o Comando Vermelho, e no Nordeste a família do Nordeste. E essa menina, então ela estava nessa esfera, né, não sei se, né, não conheço os transeuntes e as convivências e as políticas, né, obscuras e obtusas que acontecem, obviamente, que eles não cada um quer controlar a venda de droga e o tráfico e outras mazelas sociais no Brasil, né? E essa moça, ela fazia parte de dessas, eu não vou falar aqui de onde que ela morava, mas com 14 anos, ela casou aos 10, com 13 já estava casada, o marido foi assassinado na mesa do jantar, elas estavam jantando, uma dessas facções entrou, matou o marido, e ela teve que se esconder na casa da avó, e aí começou todo um problema, porque ela também era envolvida com o tráfico, era envolvida com um primeiros passos da criminalidade, etc. Então, era também um estereótipo grande. Bem, como a aula gravada, hoje ela tem só 30 minutos e a gente ficou um primeiro momento mostrando a sala de aula para vocês, eu gostaria agora, essa semana a gente trabalhando com vídeo, gostaria de socializar um vídeo de 6 minutos sobre a questão dos idosos no Brasil, né? Vocês viram que a aula de ontem do professor Marconi, do SEMESP, versou sobre o Estatuto do Idoso. Eu posso pôr para vocês um artigo depois para a gente ler ao final da aula, para ver se o Brasil consegue, mesmo na conjuntura da lei, se o Brasil consegue dar conta de respeitar os idosos, que são os primeiros, assim, vamos pensar, quem que é o primeiro a não se sentir útil? A gente volta lá no pragmatismo do Jeremy Bentham, do Stuart Mill, do William James, enfim. O pragmatismo é quando a pessoa se torna útil para a sociedade. Muito bem, estamos nessa fase de produtividade, de excelência, de força, de prática da vida, enfim, explodindo de tudo aquilo que é bom, né, da natureza, da personalidade, da sua capacidade de ser efetivamente útil. Mas tem um certo momento que a sociedade nos rotula, e isso começa, por exemplo, quando a gente se torna idoso, né, onde a utilidade da pessoa vai até ser aniquilada e torná-la invisível. E isso acontece com os idosos, né? Basta ir no asilo, né? Abandonados por familiares, abandonado pela sociedade, esquecido ou tendo que comprovar mensalmente que existe para poder receber, às vezes, o benefício da aposentadoria, né? Então tem gente que passa por tudo isso. E isso é extremamente humilhante, extremamente preconceituoso, extremamente degradante para a pessoa, né? Então vamos ver uma situação, porque gostaria de semana de trabalhar com vídeo,
e daqui a 5 minutinhos a gente volta a conversar. Desculpa. Beleza, Cris? Se você quiser. Então, mas a pessoa era idosa? Ah, o da Tapas e Beijos, né? Sei quem que é. O famoso professor Cacareco. Sei quem que é. Né? Estranha essa. Né? Voltou a passar novamente na Globo, né? Então, é uma frase jogada no meio da arte, porque a arte imita a vida, né? E é uma frase jogada no meio da arte exatamente para mostrar exatamente que essa realidade é muito complexa no Brasil. Vamos lá. É, da Universidade Estadual da Paraíba, professora Josevânia da Silva, e o tema é Solidão, Sofrimento Ético-Político e Idosos. Alguém só pode falar para mim que está tudo bem aí? A tela? Tá tranquilo, senhor. Então vamos lá. Então, 6 minutinhos, a gente já volta a conversar. Sofrimento ético-político e solidão em idosos. Como é que a gente pode compreender esses termos para que a gente possa ajudar e enfrentar a solidão no contexto das pessoas idosas? Bom, inicialmente é importante que nós entendamos o que é que eu estou chamando de sofrimento ético-político. Essa expressão Sarvaia vai caracterizar da seguinte maneira, né? O que seria esse tipo de sofrimento, né? Então ela vai dizer da seguinte forma: retrata a dor que surge da condição de ser tratado como inferior, como subalterno sem valor, apêndice inútil da sociedade. Recentemente saíram algumas matérias nos jornais, onde, por exemplo, a antropóloga Miriam Goldberg, o título da matéria dela era o seguinte: a pandemia só evidencia a solidão de idosos e sensação de que são um peso. Outra dizia o seguinte: para alguns idosos italianos, a solidão traz mais medo que o vírus. E uma terceira dizia: não quero morrer da doença, mas também não quero morrer da solidão. Essa fala era de um idoso quando ele tentava explicar o porquê que eles resistem a se manter em casa, a seguir algumas regras e tal. Então, nesse contexto de pandemia, duas coisas importantes são reveladas, né? Revela para nós, enquanto sociedade brasileira, a fragilidade e o modo como a gente ainda precisa avançar muito do ponto de vista de pensar políticas públicas e de uma desconstrução social de preconceitos e estereótipos em relação às pessoas idosas. Então, há que se avançar muito, e isso não do ponto de vista de pôr em papel. O Estatuto do Idoso, ele traz recomendações assim em diversos aspectos, foi amplamente discutido, mas se trata em efetivar aquilo que muitas vezes já foi colocado por diversos pesquisadores, por diversos idosos, por diversos estudos. Então, esse contexto da pandemia, na verdade, ele acaba revelando o que às vezes já acontecia no cotidiano da sociedade, que é esse distanciamento social do contexto idoso, que não estava restrito às paredes nem às portas, mas ele estava restrito por barreiras sociais. E aí é uma questão que a gente precisa pensar. Então, em razão desse sofrimento ético-político, eu destaco 3 pontos que nós podemos pensar enquanto idoso e promover essa participação, mas também enquanto filhos, parentes, cuidadores, enfim, gestores, cidadãos. Né? O primeiro ponto, né, é dar espaço de fala, uma fala respeitosa, orientada, até mesmo para falar das restrições, da necessidade de ficar, o que implica não infantilizar. Quando eu digo não infantilizar, não é tratar o Deus como criança, mas também tratá-lo e principalmente considerá-lo enquanto adulto. Né? E aí é não infantilizar. Então, chegar aos 60 anos, ou 65, ou 70, não é um cheque em branco para a pessoa fazer o que quer sem medir as consequências. Antes de tudo, somos adultos. E falar como adulto. Então, às vezes não ajuda alguns vídeos, como a gente vê, de pessoas utilizando do medo para que o idoso fique em casa. Não, ele é uma pessoa adulta. Né? Então, para a consequência e para a responsabilidade, enfim. Então, falar com clareza, com empatia, com respeito, com amorosidade. Com a amorosidade, né? Então, uma das matérias que eu até destaquei para vocês, às vezes eles saíam por medo de ficar só. Então, será que esse idoso que está ali, que ele fica em casa, será que na verdade ele está querendo não se sentir só também?
Em que medida nós criamos espaço para que ele não se sinta só? E aí a gente vai para o segundo aspecto, tá? É combater todo o processo de invisibilidade do idoso. Esse primeiro ponto que eu falei tem relação com esse segundo. O que seria isso? Então, às vezes você está numa consulta com um profissional, eu acho que você já viu isso, às vezes o profissional está falando sobre o idoso, mas direcionando para o cuidador ou para o acompanhante. Né? Na família estamos reunidos, às vezes esse idoso está sentado na mesa, e estão lá filhos e netos falando das viagens, dos projetos, das casas, das redes sociais, da natação do filho, e esse idoso ele está ali alheio. E não é porque não tem a condição de participar, mas é porque ele não é incluído nessa dinâmica, não é incluído nessa participação. Então, nesse contexto da pandemia, né, algumas pessoas dizem como a gente faz para produzir interação, né? Isso é importante, mas às vezes esse contexto acabou revelando uma invisibilidade que ela já acontecia, sem muros, sem restrição, sem paredes, com portas abertas, mas que elas já estavam ali impostas pela dinâmica social da própria família. E o terceiro ponto que é criar momentos de conexões afetivas. Né? Então, vale trazer álbuns da família, conversar sobre essas histórias, trazer memórias, músicas antigas. Nos grupos da família, manda áudio, se esse idoso... Perceba se tem algum idoso que não sabe ler, então manda o áudio. E independente de saber ler, às vezes para a pessoa, para algumas pessoas, a fala ela é importante. Faz videochamada. Distanciamento social não precisa implicar indiferença. Né? Então, considerando esses 3 pontos, espaço de fala, combater a invisibilidade, criar conexões afetivas, isso já vai ajudar em muito a minimizar essa ansiedade que o idoso pode estar tendo de ficar só. Então, se você tem a possibilidade, eu diria, o privilégio de morar e de estar com o idoso, você também pode ser esse canal de comunicação. E se você, enquanto idoso, também criar esse movimento de interação, de busca, de procurar. É a certeza de saber que nós não estamos só, seja em qualquer processo de adoecimento, de pandemia da vida. É a certeza de sabermos que não estamos sós, que vai nos fortalecer, que vai nos reanimar e que nos vai seguir em frente até tudo isso passar. Sim, porque isso vai passar, mas é importante que passemos por isso juntos e a gente poder construir um mundo melhor para se viver, para se envelhecer, mas acima de tudo para ser gente. Sofrimento ético, político e um parênteses agora. Só um minutinho, galera. Não, fui eu que fechei. Um parênteses. A fala da mulher, da professora Josivânia, ela nos lembra os costumes nordestinos e é outro espaço de humilhação social, de preconceito. Em São Paulo, no estado de São Paulo, os baianos, né? É baiano. No Rio de Janeiro é Paraíba, cabeçudo. E em outros lugares do Brasil. Esse preconceito regionalista, né? Fecha o parênteses. Eu acho interessante o que ela falou, eu assisti esse vídeo ontem à noite, e exatamente para trabalhar um pouco com o vídeo, né? E ela fala assim, não adianta somente ter a força da lei, né? O Estatuto de Idoso está aí, mas ele é cumprido, ele é vivido. Às vezes a pessoa não está em contexto de isolamento fora da casa, é abandonada, etc., mas ela se torna, como ela disse, invisível, né, na convivência, porque as suas histórias não são retratadas. Não sei se vocês convivem com pessoas idosas, tem que ter muita paciência. Eu, com 14 anos, eu cuidei da minha avó na cama, minha avó
ela teve um câncer de pele na cabeça e quebrou o fêmur, então ela não andava mais, com 82 para 83 anos, né? Às vezes necessitava da minha ajuda, com 14 anos, eu menino, para suas necessidades particulares, né, fisiológicas, enfim. E já no processo de tornar-se idoso, a nossa memória vai esvairecendo, e ela precisou, muitas vezes, você tinha, e eu não me lembro, muitas vezes, de como eu conseguia ouvir, ou dar atenção, ou não dar atenção, ser presente ou ser ausente na situação de vulnerabilidade da minha avó, que faleceu em 1992. Então, assim, eu fiz parte um pouco do processo de dificuldade dela, né, e de outros idosos que a gente atendia, por exemplo, novamente na esfera religiosa, que reclamavam, né, de não serem enxergados, de não serem ouvidos, de serem tratados, como ela disse, com infantilidade, de serem tratados à mercê, à deriva, de estar e não estar, de não ser visto, enfim, tudo isso acontece em relação aos idosos. É uma situação complicada, né? Então, se a gente tem na nossa família idoso, né, a minha esposa, a minha filha que acabou de entrar aqui, ela tem o Biso, tem 90, acho que 94 ou 96 anos, né? Eu nunca sei direito a idade dele, mas ele é teimoso, ele sai, ele é forte, ele trabalha, né, ele acabou de ajudou a construir uma nova casa para ele ir morar nessa idade, é um trabalhador da vida toda, né? Ele tem um hábito de falar as coisas e, no meio das verdades históricas, inventar, e você tem que ter paciência para ouvir, né? Então, muitas vezes eu fui elogiado já pela minha esposa por ter tido esta paciência de ouvir as histórias com fundamento real e os desdobramentos fictícios do jeito que ele conta, entendeu? Então, ouvir o outro, né? Que ele precisa falar, que ele precisa ser ouvido, ser incluído, né? Então, depois, se vocês puderem, quiserem, eu vou falar um pouquinho, agora eu vou encerrar a aula, mas eu vou tratar um pouquinho de um artigo do Código do Idoso. Gostaria de desejar a vocês, né, um bom final de semana, né, obrigado aí por ter participado da aula junto com a gente, né, e que qualquer dificuldade, né, vocês podem mandar lá as questões, a gente procura sanar juntos, né, no áudio, etc. E vocês têm um descanso. Hoje, né, vou fazer alguma atividade, mas foi semana dar uma desligada, para dar uma, uma refrigerada aí na mente, para a gente poder trabalhar melhor, tá bom? Um abração, fique com Deus, obrigado. Até a próxima. Falou, professor. Valeu, abraço. Tchau, professor. Falou. Valeu Vai, pela tchau, aula. Luísa. Valeu, Diogo. De nada, Bianca. Um abraço. Fica com Deus, filha. Tchau, Evelyn. A aula hoje foi um pouco mais curta, pessoal, porque num primeiro momento eu não gravei, que eu estava tratando da sala do Google, né? Tanto no âmbito da geografia como da filosofia, explicando o que é matéria e o que não é. Agora, depois nós assistimos fizemos uma introdução, novamente com os temas mais gerais, né, da humilhação, do preconceito, do racismo, da falta de empatia, da falta de respeito, de estereótipos. Vimos um pouco da aula do professor, quer dizer, na verdade, do SEMESP, né, do professor Marconi, que deu aula ontem à noite sobre respeitar a si e respeitar o outro, ou vice-versa,
E encerramos com a professora Lucivânia, da Estadual da Paraíba, falando um pouco sobre a solidão do idoso, o desrespeito que praticamos sobre o idoso. Gostaria de socializar agora, pelo menos mostrar de uma maneira geral, um documento que foi solicitado ontem pelo SEMESP, que é o Estatuto do Idoso, né? Então, vamos lá. Está aí. Então, vocês estão vendo aí, né? É uma lei federal, número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Portanto, o Estatuto do Idoso tem 17 anos, né? Bem, quem é idoso? Né? Com idade igual ou superior a 60 anos. Terceira idade, portanto, ou os direitos que essas descrições da lei são inerentes às pessoas com idade de 60 ou superior a 60 anos. Né? Obviamente que dentro do Estatuto você tem todos os benefícios da Constituição e do Código Civil, obviamente, e demais leis e seguranças relação a título de direitos e deveres, né, do idoso. Né? Mas, por exemplo, né, olha só, isso aqui é da Constituição, né? Direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de pressão integral, né? Oportunidades para a prevenção da sua saúde física e mental, do seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, condições de liberdade e dignidade. O artigo 3 diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Aí a gente já vê né, toda uma questão, né, só nesse artigo terceiro, da nossa parte, né, de comunidade mais jovem, tudo que é negado aos idosos, né, ou não suficientemente feito por nós. Só nesse artigo, o terceiro. Os dois primeiros são artigos mais abstratos e, de certa forma, a gente cumpre, né, negando a certo grupo, né, de idosos esse respeito, né, à dignidade humana, né, onde ele, invisível, ele perde um pouco, ou perde muito da sua dignidade, porque as pessoas humanas são visíveis, né? A cidadania, ela dá visibilidade, e ser cidadão é ter garantidos os direitos fundamentais da sua existência. E aí você vê, por exemplo, como prioridade, olha só, quantos, vamos escolher um aqui, né? Vocês estão lendo aí, vocês podem, né? Olha aqui o quinto. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar. Será que é a realidade dos nossos asilos? Será que muitas vezes o asilo não é um depósito? Né? Tem idoso que vai porque quer. Mas ele não quer só porque ele quer. Não é um querer espontâneo. É uma convivência lá com os demais da sua idade, com histórias. Né? Conheço asilos e pessoas assim. E aí tem exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Mas a prioridade do atendimento ao idoso é pela família. Né? Família. Se você já fez a experiência de conversar com algum idoso em asilo, e a minha experiência é delongada, né? Desde os
dos tempos de vivência religiosa, assim, institucionalmente falando, e até mesmo um pouco antes, né, enquanto participante da vida social e engajamento também na comunidade eclesial, a gente já fazia já esse trabalho, né? Certa vez, ajudando materialmente o Asilo São Francisco do Taubaté, na época a diretora disse para mim, muita gente vem até o portão e ajuda o asilo. Bem, até onde eu conheço, o Asilo São Francisco é uma casa muito adequada, limpa, faz um certo tempo que eu não vou lá. E oferece condições muito apropriadas para a dignidade dos idosos. Mas nesta época, a diretora me disse o seguinte, essa ajuda material sempre é bem-vinda, sempre. Mas a gente quer também que a pessoa que traga a ajuda, ela entre, ela converse, ela conheça a história de alguns dos nossos convivas aqui, né? Tanto masculinos como femininos que lá existem. E quando eu fui formador de um certo grupo, né, de jovens, de estudantes, o nosso trabalho, uma sexta-feira por mês, era ir lá, né, e fazer a experiência da convivência com o idoso, né? Alguns que podiam, né, os idosos se reuniam numa varanda, nós levávamos violão e cantávamos para eles, né, músicas que eles gostavam, que eles, né, que eles tinham bastante lembrança, memórias, obviamente boas, né, como essa aqui do Eupídio. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Saudade boa, né? Da pequena casinha, da luz do luar, do vento manhoso, a dor da saudade. Então, essa era uma das músicas que nós cantávamos para os idosos, né? Bem, estendendo um pouco aí a nossa aulinha, o pós-aula, né? Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, olha só a lei, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação, por omissão, será punido na forma da lei. Né? Direito à vida, direito à liberdade, respeito e dignidade. Olha só, né? A pandemia trouxe uma restrição aqui, né? Isso que a Josivana estava dizendo no vídeo, né? Direito da faculdade de ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados restrições legais. A pandemia trouxe uma restrição legal, porque a vulnerabilidade inicial, né, quando a gente soube do vírus, que ele era muito mais letal à terceira idade. Então, supostamente, por maior experiência de vida, por muitos, né, grande parcela ter comorbidades, como a diabetes, a pressão alta ou outras doenças, eles foram privados, foram orientados a ficar em casa, né? Até agora mesmo estão voltando os atos religiosos, e idosos são muito praticantes de atos religiosos, seja no campo católico ou evangélico,
É óbvio que eles não são proibidos, mas há um conselho para eles não participarem. Tudo isso afeta muito o psicológico deles, né? E TVs, canais religiosos têm feito um trabalho, acredito eu, né, tenho percebido isso, muito apropriado para que eles não se sintam mais, né, degenerados e abandonados dessa faculdade de ir e vir do que propriamente sentiriam essa solidão tratada pela professora Josivânia, né? Para encerrar, pessoal, né, prevenção da manutenção da saúde do idoso e os demais. É muito importante, né? Eu acredito que vocês, acho que nunca tiveram acesso, né? Pelo menos os alunos, porque não tem... a não ser uma curiosidade muito grande, e se isso aconteceu, eu fico muito feliz, né? Mas aos direitos dos idosos, né? Caso de suspeita de violência praticada contra o idoso, e infelizmente a gente vê isso às vezes em jornal, cometido por filhos, cuidadores, etc. Você tem que acionar os órgãos, né? Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso, né? Da educação, cultura, esporte e lazer, da profissionalização do trabalho, né? Olha só, o idoso tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, né? Então, assim, a nova Previdência trouxe aqui um complexo muito grande, né, para a admissão do idoso, respeitando essas condições a priori, para que ele possa poder viver, né? Não e a gente vê o trabalho informal, né, muito latente, né, a questão do idoso, porque muitas vezes você encontra, por exemplo, na rua, um idoso ou com algodão doce, ou com um carrinho de pipoca, ou com um carrinho de sorvete, tentando ajudar na economia da sua família, né? E isso nos leva, né, a pensar o que nós poderíamos fazer para que isso seja menos agressivo e mais moderado em relação a essa prática que fere, né, a dignidade e os direitos dos idosos. Eu vou encerrar a nossa aula, né, que é uma aula que trabalhamos com vídeos, né, segundo a proposta da semana, com mais 2 minutinhos. Dona Iraci não sobrevive sem este aparelho, que consome muita energia. Ela não conseguia mais pagar a conta de luz e precisou de ajuda para garantir o seu direito à vida. O Ministério Público também é responsável por zelar pelos direitos de quem já viveu uma vida toda e merece descansar com dignidade. Lavar louça é uma tarefa difícil para a dona Iraci. Com uma doença no pulmão, esta dona de casa só consegue respirar com a ajuda deste aparelho. O equipamento salvou a vida de dona Iraci, mas fez o relógio da luz disparar. A conta de energia passou de R$ 7,00 para cerca de R$ 200,00 por mês. O marido, aposentado, bem que tentou pagar, mas a família não suportou a despesa. A conta agora é paga pela prefeitura da cidade onde eles moram.
A solução veio de um acordo proposto pelo promotor de justiça, a prefeitura e a empresa de energia. Eu não podia parar mais em casa, era só lá, no hospital. E eu fiquei satisfeito foi com o promotor que ele me ajeitou e marcou o dia, foi para PUF lá. Se você desconfiar que os seus direitos de cidadão e o de sua comunidade não são respeitados, procure a promotoria de justiça mais próxima da sua casa. O Ministério Público está de portas abertas para ouvir a sua história. Pequena propaganda da promotoria pública, né, regionais, estaduais, municipais, mas é uma realidade, né? Os idosos sofrem, são vilipendiados, são abandonados, são vítimas de preconceito, da invisibilidade, da falta de respeito, da falta de sensatez, né, pela experiência, por às vezes falarem muito, às vezes falarem desorganizadamente, às vezes não terem o que falar, às vezes por estarem entristecidos e outras situações. Então, se você tem idoso na sua família, respeite-o, né? Escute as suas histórias. Ele teve uma vida, né? Ele teve uma história, onde estão as marcas das mãos, as marcas da história, na pele, no rosto, né? Na curvatura das costas, do peso da história que ele viveu, né? Que antecede a sua existência, a existência do seu pai e da sua mãe. Então é importante que a gente tome essa consciência. É fácil? Não, é difícil. Muitas coisas na vida são difíceis, né? Tem um formador que diz que a escola é um local divertido, interessante e difícil. Então a vida também, ela é divertida, ela é interessante, né? Sobretudo quando a gente é jovem, cheio de vida, mas todos nós passaremos pelo processo de envelhecimento, pelo processo de adoecer e pela fatalidade, né? Que corta qualquer vontade de potência, né? Que a gente tem o Geriza renega, que é o ato da morte, né? Deliberado. Então é preciso que a gente respeite os idosos, não só pela lei escrita, pela tábua da lei. Os idosos merecem a nossa atenção, o nosso respeito, enfim, tudo aquilo que diz respeito às noções morais para com eles. Mas os idosos, sobretudo, merecem a nossa atenção. Então essas aulas que estamos abordando, né, de respeitar a si e ao outro, de ter empatia, de ter paciência, de ouvir uma história, mas de novo o vô vai contar essa história, mas de novo ele vai falar isso, vai estar inventando. Agora, não tem problema, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de condescendência, humildade, paciência com as histórias dos nossos idosos. Eu convivo com alguns, creio ser bem respeitoso, às vezes sou um pouco omisso na atenção, mas eu tenho uma admiração pela história de cada um e pelo jeito de cada um. Às vezes eles têm manias, né? Vamos colocar isso entre aspas, jeito de pensar a vida que é do enquadramento de outra época, não da época atual. Eles têm um ritmo de fazer as coisas um pouco mais desacelerado do que nossa geração. Tudo isso, se você observa e respeita, é uma maneira de você não estar excluindo, e você está enxergando que ele é assim, que ele precisa ser respeitado nessas condições. Então, o respeito ao idoso é importante nesse conceito, nesse quesito, né? Os livros sapienciais da Bíblia valorizam muito, né, que não se deve abandonar o seu pai quando ele se tornar idoso, ou perder até mesmo a consciência racional, né? Não falar coisa com coisa, o famoso lé com cré, mas você respeita, né? Terá longa vida, diz o livro dos Provérbios, e outras citações dos Ketubins, né? Dos livros sapienciais.
Tudo bem? Então, essa mensagem desta aula, né, que foi um pouco mais curta com os alunos presentes, porque nós estávamos tirando dúvidas da sala Google, das atividades já postas, mas continuamos no mesmo caminho, da ética e da proposta de empatia, de respeito, de alteridade no acolhimento aos que são ditos invisíveis sociais. Hoje foi o Dia do Idoso. Se você tem familiar, um avô, uma avó, alguém da sua família, ou seu próprio pai, mãe, né, dependendo, você pode ser filho mais jovem, ter irmão bem mais velho, né, e você ter pais, né, com 60 ou mais de idade, respeite os seus pais. Ame os seus pais, ame seus avós, ame seus avós, e respeite os idosos, professores, senhoras, senhores, né? Por quê? Porque eles têm uma história, né? Eles ajudaram a construir o caminho que nós traçamos. E essa consciência, essa homenagem, nada mais é do que esse respeito, esse afeto que todos nós temos a obrigação e o dever para com eles. Tá bom? A dor da saudade, quem é que não tem? Quem é que no passado não sente saudade de alguém, né? O Pídio dos Santos, cantado por Mazzaropi, e era uma música que tirava lágrimas das histórias desenhadas na consciência, né? Numa espinha de consciência, né? Um invólucro mental de todos eles que lembravam-se de filhos, de quem já partiu, de quem não mais os via ou os vê, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, ou em casa, ou nos asilos, ou às vezes até mesmo nas ruas. É triste, mas é uma realidade do nosso país, das nossas cidades, do nosso, às vezes, cotidiano, indo ao centro, observando as deficiências, as mazelas que alguns desse grupo de idosos sofrem. Mas também a missão de cada um de nós, a partir da nossa casa, dos nossos próximos, respeitar, valorizar e amar, não somente por força da lei, mas pela humanidade, pela humanização que nós precisamos dar a esses convivas, os nossos idosos. Tá bom? Um abraço, até a próxima.